Segunda parte do 24 horas, na atualidade internacional, é ainda a situação na URSS que domina. O Comitê Central do PC soviético terminou hoje 3 dias de reuniões, tendo decidido, tal como Mikhail Gorbachev propusera, a abolição do artigo 6 da Constituição, que conferia ao partido um papel de vanguarda na União Soviética. Carlos Fino acompanhou esta importante reunião do Comitê Central e já esta noite, em direto no telejornal e desde a capital soviética, fazia a análise das decisões tomadas em Moscovo. Dos discursos que foram feitos nestes 3 dias de Comitê Central, indica que houve uma luta muito cerrada no Comitê Central e que Gorbachev registra uma vitória, mas não é provavelmente ainda uma vitória definitiva, é mais uma vez um compromisso, é uma vitória importante, mas não se pode dizer que ele sai propriamente já com o caminho totalmente aberto. No Comitê Central há correntes que claramente se lhe opõem. Por exemplo, o embaixador soviético na Polónia fez um discurso abertamente contra a perestroika. O partido tem 3 grandes correntes, uma corrente anti-perestroika, uma corrente favorável a Gorbachev, centrista, e uma corrente mais radical que se apoia, por exemplo, em figuras como Yeltsin, que aliás votou contra esta plataforma que hoje foi finalmente aprovada. Digamos que a luta continua, para utilizar uma expressão que é cara ao movimento comunista. As coisas ainda vão depender muito da dinâmica, quer interna dentro do próprio partido, onde há um movimento pela democratização, quer da dinâmica que se crie em termos de sociedade. Este é um despacho que o Carlos Fino enviou de Moscovo ao princípio da noite. Moscovo, onde chega no próximo sábado o chanceler alemão ocidental. Helmut Kohl vai-se avistar com o líder soviético, a quem dará conta da posição do governo oeste alemão sobre a eventual unificação das duas Alemanhas. A semana passada, Mikhail Gorbachev, ao receber na capital soviética o primeiro-ministro da RDA, Hans Modrow, tinha assegurado que a União Soviética não se opunha à vontade de reunificação das Alemanhas e que reconhecia a legitimidade desta pretensão. Quem chegou nas últimas horas a Moscovo foi o secretário de Estado norte-americano, James Baker. Um dos objetivos da visita de Baker, que se prolongará por 3 dias, é preparar a cimeira entre os presidentes George Bush e Mikhail Gorbachev em junho próximo nos Estados Unidos. O chefe da diplomacia norte-americana, James Baker, foi recebido no aeroporto de Moscovo por um vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e outros responsáveis soviéticos. As conversações que Baker deverá ter com o seu homólogo soviético Eduard Shevardnadze e com Mikhail Gorbachev deverão igualmente centrar-se no problema da redução de 50% das armas nucleares das duas superpotências. As reduções de tropas na Europa Central deverão também estar no centro das discussões. Por outro lado, analisarão os fatores referentes a uma eventual reunificação alemã. Horas antes, o Secretário de Estado norte-americano estivera em visita oficial em Praga, a capital checoslovaca, tendo proferido um discurso na Universidade de Charles, durante o qual advertiu que Washington isolaria economicamente as nações da Europa de Leste que hesitassem na transição para a democracia. Disse ainda que o presidente George Bush vai pedir ao Congresso norte-americano que conceda à Checoslováquia o estatuto comercial de nação mais favorecida. Baker, que depositou uma coroa de flores na Praça Venceslau, propôs ainda que os países da Europa Central apliquem entre eles medidas de abertura e de transparência militar, a fim de evitar os conflitos e encorajar a sua cooperação económica. Deputados socialistas do Parlamento Europeu estão reunidos em Berlim Ocidental. Os parlamentares europeus aprovaram um documento denominado Declaração de Berlim, que salienta que a unidade alemã deve respeitar o espírito da Carta de Helsínquia, os interesses dos países vizinhos da Alemanha e ainda os compromissos do governo de Bonn para com a Europa. Os socialistas europeus pronunciaram-se ainda pela rápida conclusão do acordo de cooperação entre a comunidade e a RDA. Na reunião dos socialistas europeus participou o presidente da Câmara de Berlim Ocidental, Walter Mopper, e diversos elementos do novo Partido Social Democrata Alemão Oriental. Os participantes nesta reunião aproveitaram uns momentos livres para visitar a Porta de Brandemburgo. Durante o encontro com os deputados socialistas, o presidente da Idealidade berlinense teceu críticas à eventual unificação alemã, sublinhando que ela não terá lugar entre dois Estados com direitos iguais, sendo antes provocada pela situação de inferioridade económica de um deles. Citamos. Foi também na Checoslováquia que se registrou ontem uma violenta explosão durante uma destruição planificada de munições das unidades do exército soviético estacionadas na Morávia do Norte. A explosão, que não causou vítimas, provocou, no entanto, avultados estragos materiais.
manobras militares e abriu enorme cratera no solo, provocando ainda uma grande nuvem de fumo alaranjado. Um comunicado do Ministério Checoslovaco da Defesa afirmava horas depois que o acidente se devera, e passamos a citar, à violação pelas tropas soviéticas de todos os regulamentos em vigor, o que levou à explosão de um paiol. Esse paiol, ainda segundo o comunicado, estava cheio de projéteis de artilharia, granadas antitanque e explosivos de pólvora e TNT. Numa aldeia situada a cerca de 10 km do local da explosão, ficaram estilhaçadas vidraças de janelas e danificados vários prédios, tendo as autoridades militares soviéticas concordado com o pagamento dos prejuízos causados. A destruição das munições fazia parte do processo de retirada das tropas soviéticas da Checoslováquia, que está atualmente a ser negociado em Moscovo. O governo de Praga exige a retirada dos 80 mil soldados soviéticos antes do fim do ano, tendo hoje mesmo recomeçado em Moscovo as conversações que os dois governos têm efetuado sobre esta questão. Grande aparato, mas felizmente sem fazer vítimas. O mesmo não se pode dizer do Líbano. Mais de 311 mortos e quase 1.300 feridos é o balanço, para já, dos combates que têm tido lugar em Beirute Oriental e noutras áreas do chamado país cristão. A guerra entre o exército liderado pelo general Michel Aoun e as milícias das forças libanesas entrou já na sua segunda semana. Uma acalmia de algumas horas foi hoje registada nos combates entre o exército libanês, comandado pelo general Michel Aoun, líder do país cristão, e a milícia cristã das forças libanesas, que são chefiadas por Samir Ghazia. No entanto, diversos combates de artilharia tiveram ainda lugar a pouco mais de 10 km de Beirute, na localidade costeira de Baye, considerada uma das praças fortes das forças libanesas. Ontem, Samir Ghazia tinha apelado ao presidente francês François Mitterrand, pedindo-lhe que interviesse, a fim de que terminasse o que considerou de massacres. O general Michel Aoun fez ontem a sua primeira declaração desde o início dos combates, pondo como condição para o termo dos combates que Samir Ghazia se pronuncie contra o acordo firmado em Taif, na Arábia Saudita, para tentar resolver o conflito libanês. O general Aoun, um cristão maronita que combate a presença da Síria no Líbano, rejeitou sempre o acordo de Taif, elaborado pela Liga Árabe e assinado pelos deputados libaneses em outubro do ano passado. O presidente libanês, Elias Araoui, que não é reconhecido por Aoun, foi eleito com base no acordo que tem sido respeitado pela milícia de Ghazia. Deixamos a atualidade internacional e vamos falar-lhe das eleições para a Direção-Geral da Associação Académica da Universidade de Coimbra, que decorreram durante estes 2 dias. Este ano, 4 listas na corrida. Uma apoiada pela Juventude Socialista, outra pela Juventude Social Democrata, outra ainda pela Juventude Centrista. A 4ª lista é considerada independente. As 2 mais votadas deverão disputar uma segunda volta na próxima semana. As urnas fecham amanhã cerca das 22 horas e, como nos anos anteriores, não se espera que votem mais de 4.000 alunos dos mais de 15.000 inscritos na Universidade de Coimbra. Hoje, no primeiro dia, cerca das 18 horas da tarde, tinham votado pouco mais de 1.600 alunos nas 4 listas que concorrem este ano. A C afeta a Juventude Socialista, que tem como cabeça de lista Paulo Alves. A lista D, apoiada pela Juventude Social Democrata, que apresenta Emílio Carreiro como candidato à presidência da Direção-Geral. A terceira lista é a lista A da Juventude Centrista, encabeçada por Vítor Albuquerque. E, por último, surge a lista E, que se enquadra um pouco à parte das restantes 3, afirmando-se como independente. O seu candidato é Joaquim Reis. Dos programas eleitorais das 4 listas sobressai um ponto que é comum a todas, a revisão dos estatutos da Associação de Estudantes. Consideram-no anquilosado e incapaz de acompanhar as mudanças e o crescimento que a Associação e a Universidade têm sofrido. Depois, cada um dos programas desenvolve outras prioridades. Para a lista C, que neste momento ocupa a Direção-Geral da Associação, o essencial é continuar o trabalho iniciado em 89, nomeadamente na implementação da autonomia universitária, na pedagogia e no equilíbrio financeiro da Associação. Por seu lado, a lista D aposta na administração, serviços, na cultura e no desporto, entendendo que a Associação Académica é para os estudantes e para resolver os seus problemas relacionados com as suas faculdades e cursos e não para ser gerida como uma empresa. Vítor Albuquerque, da lista A, entende que a gestão pura e simples dos salários dos funcionários da Associação não pode constituir a atividade principal da Direção-Geral, defendendo uma Associação mais autónoma, mais empreendedora e dos estudantes para os estudantes. A lista E apresenta-se como independente das estruturas partidárias e afirma que a sua principal função é lembrar aos estudantes que eles não precisam de partidos para dirigirem a Associação de Estudantes e que esta deve ser uma estrutura aberta e que apela à participação de todos. Mestre Martins Correia foi esta noite condecorado pelo Presidente da República com a Ordem do Grande Oficialato do Infante Dom Henrique. Martins Correia completa, nesta quarta-feira, 80 anos de idade e os seus amigos promoveram-lhe uma homenagem no Casino Estoril, onde até ao próximo dia 28 de fevereiro estará patente uma mostra de obras daquele importante vulto da escultura portuguesa. Da Ordem do Infante. Mestre Martins Correia, um dos mais destacados escultores portugueses deste século, recebeu do Presidente da República a condecoração do Grande Oficialato da Ordem do Infante.
coube à poetisa Natália Correia falar do mestre a seu pedido. Mário Soares confessou-se por seu turno também um admirador do mestre Martins Correia há mais de 45 anos e agradeceu em nome de Portugal o que aquele artista tem feito pela arte e pelo nome de Portugal. Titular de numerosos prémios, foi já agraciado com as ordens de Instrução Pública de Santiago de Espada. Participou em exposições no Rio de Janeiro, Bruxelas, Barcelona, Japão, entre outros pontos do globo, tendo apresentado diversas mostras coletivas e individuais em vários pontos do país. Senhores meus amigos, que são amigos da arte, porque ser amigos de Martins Correia quer dizer sempre um amigo que se joga com arte, quer dizer, com uma afetividade de estética, com uma conversa amiga de estética, com desejo sempre de se aperfeiçoar em estética, quer dizer, na estética da vida. Esse desejo e vocês, meus amigos, peço para que continuem assim, sendo meus amigos, para serem sempre amigos da arte portuguesa. Tenho dito. Ao longo dos seus quase 70 anos de carreira, mestre Martins Correia produziu centenas de peças espalhadas pelo mundo, das quais se destacam entre nós as estátuas do infante Dom Henrique em Viseu e a de Garcia da Horta em Lisboa. Ainda no campo artístico, foi esta noite inaugurada em Madrid a Feira de Arte Contemporânea. Esta 9ª edição da ARCO aposta na internacionalização. 20 países estão representados, 3 dos quais pela primeira vez: Austrália, Canadá e Venezuela. 5 galerias de Lisboa e do Porto defendem os créditos de Portugal. A conhecida por ARCO, é um dos certames mais importantes da Europa. Este ano estão representados 800 criadores. Dar a conhecer as tendências da arte moderna e, por outro lado, estimular o colecionismo são os principais objetivos desta 9ª edição da ARCO, que acaba de ser inaugurada aqui em Madrid. 310 expositores, 218 são galerias de arte e destas os espanhóis detêm 71 representativas das diferentes regiões de Espanha. Estão representados ao todo 20 países, metade dos quais são europeus. Destaque neste certame para a presença da Alemanha Federal, com 31 galerias. Na sessão de inauguração, o Ministro da Cultura, Jorge Semprún, abordou a importância da economia de mercado para o mundo das artes plásticas. Na representação portuguesa, que conta com 5 galerias, a 111, Nazoni, EMI, Roma e Pavia e Cómicos, o quadro mais cotado foi este óleo de 69 de Vieira da Silva, 110 mil contos. O ano passado, uma tela de Francis Bacon foi vendida por cerca de $500 mil de contos. Não vendemos a um cliente só pelo facto de ser um cliente espanhol, porque inclusivamente iríamos, primeiro, privar um cliente nosso de Portugal de ter uma obra do pomar. Segundo, permitir a que qualquer indivíduo aqui em Espanha pudesse comprar por 10 e ir a Portugal e vender por 15 ou por 20, especulando e ficando com a sua mais-valia no bolso. A partir de amanhã, o público pode visitar o certame. Cada entrada custa 800 pesetas. Em 89, passaram pela ARCO 140 mil visitantes. Ao pretender-se investir, sobretudo, na profissionalização, os organizadores da ARCO apostaram na qualidade. Portanto, o trabalho é visto por uma quantidade enorme do público especializado. Para além do público normal, penso eu, centenas de milhares de pessoas que visitam esta feira todos os dias. A ARCO 90 é dedicada à luta contra a SIDA. No decorrer da feira serão recolhidos fundos para este fim. A ARCO encerra no próximo dia 13. Quase completa esta edição do 24 Horas, o último jornal do dia no canal 1 da RTP. Fica agora a par de alguns acontecimentos que vão ser notícia nas próximas horas. Collor de Mello, o presidente eleito do Brasil, chega a Lisboa para uma visita de 2 dias. A Associação Académica de Coimbra vai eleger os seus órgãos diretivos. Na Feira Internacional de Lisboa inaugura-se a FIL Intermoda. Em Madrid, vários artistas plásticos portugueses estão a partir de hoje representados em mais uma feira de arte, a ARCO 90. Quem está desse lado nem sempre tem a noção daquilo que pode acontecer num estúdio de televisão. A verdade é que por vezes se vivem situações dramáticas. Que o diga o meu colega da estação francesa TF1, que no meio de um debate político sobre a Segunda Guerra Mundial viu o estúdio transformar-se num campo de batalha.
appartient à une école historique, le révisionnisme, dont je suis l'un des représentants. Ce n'est pas le débat. Et vous m'avez interdit, monsieur de Chavannes, de parler du révisionnisme. Je n'ai pas et je le dirai haut et clair Ce n'est devant pas le cette plaine. débat de ce soir. Forisson a raison. Ça n'est pas le Les débat chambres de à ce gaz, soir. c'est du bidon. Ça n'est pas... Non, reste là. Voilà la démocratie. Quando este interveniente propôs minuto de silêncio pelos milhões de alemães mortos em 1945 e 1946, já não foi possível conter a assistência. Et 1946, 2 millions de morts. Non, c'est un sketch. Et les 3... Non. Tout le monde s'assoit, il est parti. Tout le monde s'assoit, s'il vous plaît. Tout le monde s'assoit. Attention. Arrêtez. C'est fini. On est en direct, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Aqui no 24 Horas não corremos o risco de viver uma situação semelhante. Primeiro, pelo cuidado com que escolhemos os nossos convidados. Segundo, porque a esta hora tardia, uma grande percentagem do nosso auditório acompanha a emissão comodamente instalada em suas casas. Só nos falta falar do tempo. Para esta quinta-feira, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica é a seguinte. Regiões do norte e centro do continente, céu geralmente muito nublado, vento em geral fraco e períodos de chuva fraca durante a madrugada e manhã. Regiões do sul, céu geralmente pouco nublado, com vento fraco e neblina matinal. Na Madeira haverá períodos de céu muito nublado e o vento superará fraco. Quanto aos Açores, céu muito nublado e vento moderado de oeste, com períodos de chuva. Está concluída esta edição do 24 Horas. Em nome de toda a equipa que o preparou e levou até si, boa noite. Até amanhã.